Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa terceira aula da semana 17, a gente vai resolver alguns exercícios juntos, tá? Do capítulo 9, as leis da reflexão e os espelhos esféricos. Então, a gente já viu a teoria nas outras aulas, vamos praticar um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui o exercício proposto número 1, que diz o seguinte: na figura está representado um espelho esférico côncavo E, em que C, F e V correspondem, respectivamente, ao centro de curvatura, ao foco principal e ao vértice do espelho. O ponto luminoso A emite infinitos raios de luz em todas as direções. Então, a questão tem letra A e letra B. A letra A diz o seguinte: copie a figura e trace os raios de luz que saem do ponto A e obedecem a cada uma das 4 propriedades do espelho esférico. E a letra B pede o que representa o ponto de intersecção dos próprios raios refletidos. Bom, então vamos lá. Essas 4 propriedades do espelho esférico são o quê? Os raios notáveis, né? Então, eu tenho aqui no meu desenho o ponto A, ele está mais atrás do centro de curvatura. Entre o centro de curvatura e o vértice do espelho foco, é muito importante que no seu desenho as proporções estejam adequadas, tá? Então, vamos lá. O primeiro raio notável, primeira propriedade. Quando o raio incide paralelamente ao eixo principal no espelho esférico, ao ser refletido, ele passa pelo foco. Então, em azul aqui, o primeiro raio notável. O segundo é aquele que passa pelo foco e, ao ser refletido, ele vai sair paralelo ao eixo principal. Então, aí em vermelho, o segundo raio notável. O terceiro é o que incide no vértice. Então, o vértice, ele tem como direção normal o próprio eixo principal. Então, é por isso que a gente diz que o raio refletido, ele sai simétrico em relação ao eixo principal. E, por fim, o raio de luz que incide sobre o centro de curvatura do espelho, ele vai ser refletido sobre si mesmo. Meu espelho aqui terminou um pouco antes, mas a ideia é essa, tá? Então, aí a letra B, ele quer saber o que é a intersecção desses pontos. Então, onde esses raios de luz se encontram, desculpe, nesse ponto, é que você tem a formação da imagem, tá? Então, a linha vai ser uma imagem real, porque ela é formada pelos próprios raios de luz, ok? Então, essa foi o exercício proposto número 1 da página 159. Daí, eu quero fazer agora com vocês a questão 5, que diz o seguinte, o enunciado: um objeto real é colocado diante de um espelho esférico côncavo, sobre seu eixo principal, em uma posição situada entre o foco principal e o vértice do espelho. Então, eu já fiz aqui o desenho. Na letra A, ele pede quais as características da imagem obtida, e na letra B, construa geometricamente um esboço da situação. Então, se a gente resolver a letra B primeiro, a gente vai tirar as características da imagem, né? Porém, como vocês já devem ter no seu resumo, vocês devem saber que quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho côncavo, a sua imagem ela vai ser virtual, direita e maior, tá? Vamos fazer aqui o esboço. Eu tenho 4 raios notáveis, mas eu preciso usar apenas 2, tá? Para descobrir as características da imagem. Então, o primeiro raio aqui, eu vou fazer o que incide paralelo ao eixo principal. Então, ele é refletido passando pelo foco. O outro que eu vou usar é o que incide no vértice. Então, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Percebam que esses raios, eles não vão se encontrar. Mas, se fizermos o prolongamento deles, lá atrás do espelho côncavo, eles se encontram, tem intersecção. Então, neste ponto, a gente vai ter a formação da imagem da ponta da seta.
Então, olha só como é que ficou a imagem. Ela ficou maior, ficou direita ou direta, porque também está orientada para cima, assim como o objeto. E ela é virtual porque é formada pelo prolongamento dos raios de luz, tá? Então, na questão 1, a imagem era real, porque era a intersecção dos raios de luz. E aqui na letra B, da questão 5, a imagem ela é virtual, porque ela não é formada pela intersecção dos raios de luz, mas pela intersecção do prolongamento, é pelo encontro do prolongamento dos raios de luz. Tá bom? Daí eu quero discutir com vocês agora o exercício proposto 8. O enunciado diz o seguinte: que tipo de espelho é adequado para se construir um espelho odontológico? Então, no espelho odontológico, a ideia é que o dentista veja o seu dente com detalhes, né? Então, é interessante que a imagem seja maior do que o objeto, no caso, o dente. Então, só um espelho côncavo pode produzir uma imagem ampliada. O convexo só possui imagem menor. Então, mas para que essa imagem seja maior, o objeto tem que estar entre o foco e o vértice do espelho. Então, o raio de circunferência desse espelho côncavo tem que ser bem grande, para que, ao posicionar o espelho atrás do dente, o dente esteja entre o foco e o vértice do espelho. Por isso que o raio de curvatura tem que ser maior do que a do dente. Daí, dentre as alternativas que a gente tem, a que melhor se encaixa aí é a letra C. Tá bom? Vamos ver aqui. Questão 10. Questão 10 diz o seguinte: você está olhando um machucado de 0,5 centímetros no rosto, usando um espelho esférico côncavo, com distância focal de 12 centímetros. Se o machucado estiver a 6 centímetros do espelho, qual será o tamanho da imagem observada? Então, em primeiro lugar, vamos organizar as ideias anotando os dados da questão. Primeiro, 0,5 centímetros é a altura do objeto, é a altura aí do machucado que ele está observando. Ele falou que o espelho é côncavo, então a gente já sabe que a distância focal tem que ser um valor positivo. E ele deu esse valor, que é de 12 centímetros. Daí a questão quer saber o quê? O tamanho da imagem. Ele deu também a posição do objeto, né? 6 centímetros em relação ao espelho. Então, P é 6 centímetros. Ele quer o I, mas para saber o I, a gente usa a proporção entre a distância do objeto e a distância da imagem. A gente tem o P, tem o F da distância focal, mas não temos o P'. Pela equação de Gauss, a gente consegue achar o P'. Depois, com o P', eu vou comparar com o tamanho do objeto para ter o tamanho da imagem, tá? Então, primeiro, calculando o P'. A distância focal e a distância do objeto estão em centímetros. Então, eu posso deixar em centímetros na fórmula e a resposta que eu vou obter do P' também vai ser em centímetros. Então, eu vou passar 1 sobre 6 para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter 1 sobre 12 menos 1 sobre 6, igual a 1 sobre P'. Fazendo o denominador comum aqui, né? A gente vai ter 1 menos 2 dividido por 12. Então, a gente vai ter menos 1 sobre 12 igual a 1 sobre P'. Multiplicando o cruzado, temos que o P' é menos 12 centímetros. Isso implica numa imagem que é virtual, né? P' menor do que 0, imagem virtual. Tudo bem, professora, a questão não está pedindo, mas eu quero ressaltar aqui, tá bom? Agora que a gente sabe o valor do P', a gente vai usar ele na expressão do aumento linear e transversal. Reparem que na fórmula do aumento, a gente tem esse sinal aqui que é da fórmula. E a nossa imagem é virtual,
O P' é negativo, tá? Então, vai ficar positivo na forma. Então, a gente quer descobrir o tamanho da imagem, o I, né? Temos o tamanho do objeto, 0,5 centímetros, menos o P', nosso P' é menos 12, e o P é 6 centímetros. Então, a gente tem que I é 0,5 vezes 2 positivo. Então, o tamanho da imagem é de 10 centímetros, tá? A minha resposta está em centímetro, porque na fórmula todas as distâncias também estavam em centímetros. Essa questão é de múltipla escolha e a resposta correta é a letra B. Então, veja, para resolver um único problema, a gente usou as duas fórmulas. A equação de Gauss e a equação do aumento linear e transversal. E, por fim, a questão 12. Resolvendo esses exercícios, eu acho que fica fácil para vocês resolverem o restante, tá? Então, olha só, o 12 diz o seguinte: um espelho esférico conjuga uma imagem virtual a 1 metro dele, se o objeto estiver a 3 metros do seu vértice. Qual é a distância focal e o tipo de espelho? Organizando as ideias, vamos anotar os dados. Primeiro, ele disse que a imagem é virtual e ela está a distância de 1 metro do espelho. Então, esse aqui é o nosso P'. Como é virtual, é negativo. Temos o P, que ele disse que é a distância do objeto ao vértice do espelho. E ele quer saber o quê? A distância focal e o tipo do espelho. Então, tá fácil. A gente quer o F, a distância focal, vamos usar a equação de Gauss. Substituindo, temos 1 sobre 3 menos 1 sobre 1. Esse sinal de menos aqui vem do P' ser negativo, tá? Nossa imagem ela é virtual. Então, a gente vai ter 1 sobre F é igual, fazendo o denominador comum aqui, né? 3, vai ficar 1 menos 3. Então, a gente vai ter 1 sobre F igual a menos 2 sobre 3. Então, F vai ser menos 3 meios, ou menos 1,5 centímetros. Como essa distância focal ela tem um valor negativo, então o espelho vai ser do tipo convexo, tá? E então, eu termino aqui esse vídeo e deixo como a atividade, como eu já falei na aula passada, resolver os exercícios da página 159, do 1 ao 12. Aqui no vídeo eu fiz alguns que eu acho que vão ajudar vocês a fazerem os outros. Então, quando vocês mandarem a atividade, eu quero ver todos os 12 exercícios, tá bom? O prazo de entrega é na manhã da nossa próxima aula, terça-feira. E se cuidem, tá bom? Até mais!